Ele disse à mãe: ela é feia, caso por obrigação. Mas quando as portas da igreja se abriram no altar, o CEO de 180 milhões de reais congelou. Porque a mulher que caminhava até ele era a mesma que havia feito com que ele esquecesse, por 40 minutos, que existia um celular no bolso. Apoie o canal, deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. Renato Cavalcante nunca imaginou que a frase mais cruel que já dissera na vida seria dita sobre uma mulher que ele ainda não havia enxergado de verdade. 40 anos, CEO da Cavalcante Empreendimentos, uma construtora que faturava 180 milhões de reais por ano. E ele nunca havia parado para considerar que havia diferença entre ver e enxergar. Não até aquela tarde de outubro em que o pai o chamou ao quarto e mudou o rumo de tudo. O escritório de Renato ficava no 14º andar de um prédio na Faria Lima, envidraçado do chão ao teto, com vista para a cidade que ele havia aprendido a ler em números. Metro quadrado por metro quadrado, valorização, retorno. São Paulo era, para ele, uma planilha gigante com janelas. Cada torre que subia trazia no seu rastro cifras, projeções, assinaturas. A vida era assim. Reuniões às 7 da manhã, almoços de trabalho, obras vistoriadas com o olho cirúrgico de quem aprendera com o pai que construção é dinheiro e dinheiro não espera. A mesa de mogno no centro da sala tinha marcas de xícaras de café que nenhum assistente conseguia remover completamente. Renato nunca se importou. Era uma das poucas marcas humanas naquele espaço de linhas retas e paredes brancas, e ele nem ao menos a havia notado. Havia noites em que ele ficava até às 11 na empresa, não porque havia urgência, mas porque o apartamento em Moema, 4 quartos, 3 banheiros, cozinha planejada que usava apenas para o micro-ondas, produzia um silêncio diferente do silêncio do escritório. O silêncio do apartamento era largo demais. Cabia muita coisa lá dentro que ele preferia não nomear. O do escritório tinha o ruído branco do ar-condicionado, o brilho azulado das telas e a justificativa limpa de que ele estava trabalhando. Renato havia sido casado dos 31 aos 35 anos. 4 anos que terminaram sem grandes explosões, apenas com o reconhecimento mútuo de que 2 solidões não fazem uma companhia. Ele não guardava mágoa, guardava talvez uma espécie de cansaço antigo que havia se cristalizado no peito e que ele havia confundido por anos com maturidade. A noite em que o pai o chamou era de outubro, fria para o padrão paulistano, com aquele cheiro de terra úmida que às vezes invade os bairros mais arborizados quando a garoa fina cai sem avisar. Seu pai, Antônio Cavalcante, 72 anos, havia sofrido um AVC 18 meses antes. O lado direito do corpo obedecia com atraso. A fala saía levemente arrastada, mas a mente continuava inteira, firme, carregada de tudo o que um homem acumula quando passa 50 anos construindo algo do zero. Ele estava sentado na cama quando Renato entrou, o abajur amarelo lançando uma luz suave que tornava o quarto menor do que era. "Senta", o pai disse, com aquela economia de palavras que sempre fora sua marca. Renato sentou na cadeira ao lado da cama. E Antônio contou. Contou sobre Ernesto Ferreira, que décadas atrás havia chegado num momento em que a Cavalcante Empreendimentos tinha mais dívida do que tijolo. Contou sobre o capital que Ernesto injetou sem contrato, sem garantia, sem juros, apenas com a palavra de que um dia as famílias se uniriam. Um acerto de boca, selado no aperto de mão entre 2 homens que confiavam um no outro mais do que nos bancos. Ernesto havia morrido há 3 anos. A neta dele, Lúcia Ferreira, 31 anos, vivia com a avó doente num apartamento no Tatuapé. Ninguém havia cobrado a dívida, ninguém precisou, porque a mãe de Renato, Dona Célia, havia carregado aquela promessa na memória como quem carrega uma conta que precisa ser honrada antes que se apague o mundo. "Não é uma cobrança", o pai disse, os olhos firmes apesar do cansaço. "É caráter." Renato ficou olhando para ele por um tempo longo. Depois assentiu. Não foi por romantismo.
Não foi por fé em destino ou em promessas de avós. Foi porque Renato estava cansado demais para resistir a algo que, no fundo, parecia tão inevitável quanto mais uma obra que ele precisava conduzir. Sua mãe organizou o encontro para uma tarde de domingo. Lúcia chegou ao apartamento de Dona Célia direto do trabalho. A oficina Santo André ficava no Brás, e ela havia emendado um turno longo com a visita. Estava com o cabelo preso de qualquer jeito, avental de costura ainda enfiado no bolso da calça jeans, olheiras marcadas de quem havia dormido menos do que devia. Apertaram as mãos, trocaram poucas palavras, sobre o tempo, sobre a família, sobre nada que importasse. Renato a observou com o mesmo olhar com que avaliava uma planta baixa. Rápido, técnico, sem envolvimento. E quando voltou para casa, disse à mãe, sem crueldade, mas também sem filtro: ela é feia, caso por obrigação. Dona Célia não respondeu. Olhou para o filho por um segundo, que durou mais do que um segundo, e depois voltou ao que estava fazendo. Havia uma dignidade no silêncio dela que Renato não soube ler naquela noite. O casamento foi marcado para 6 semanas depois. Igreja do Sagrado Coração, em Moema, cerimônia simples a pedido de Lúcia, sem ostentação, sem buffet para 200 pessoas, sem o tipo de festa que Renato poderia bancar sem sentir no bolso. Ele havia concordado com tudo sem perguntar por quê. Talvez, naquela altura, soubesse que ela pedia simplicidade não por modéstia calculada, mas porque não queria dever nada além do que já carregava. Naquelas 6 semanas, Renato cruzou com Lúcia Ferreira 4 vezes, e não soube, em nenhuma das 4, quem ela era. A primeira foi numa segunda-feira, às 7 da manhã, numa padaria do Brás, que ele jamais teria entrado por escolha. Estava no caminho de uma vistoria de obra, e o trânsito havia parado de forma absoluta na Avenida Celso Garcia, um acidente mais adiante que transformara a via em estacionamento. Ele saiu do carro, entrou na padaria para usar o banheiro e, quando voltou, decidiu pedir um café enquanto esperava o congestionamento abrir. O balcão era de fórmica com manchas de uso honesto, as cadeiras de plástico vermelho empilhadas contra a parede do fundo, o cheiro de pão saindo do forno misturado ao de café passado na hora, um aroma simples e absoluto que tomou o ar do lugar inteiro. Foi então que ele ouviu a risada. Não era uma risada planejada. Era o tipo de som que acontece quando algo genuinamente diverte, quando o corpo inteiro participa sem pedir licença. Breve, cheio, de quem não está monitorando como aparece para os outros. A mulher estava no balcão, xícara de café na mão, respondendo a algo que o dono do estabelecimento havia dito, e aquela risada durou menos de 3 segundos. Renato parou. Não de forma dramática, não com o coração disparado, mas parou, como quem ouve um som em meio ao ruído e de repente percebe que o resto havia sumido. Ele a viu de costas, o cabelo preso, uma blusa de algodão simples. Ela não o viu. Pagou o café, enrolou algo no bolso e saiu pela porta sem pressa. O trânsito havia aberto. Renato terminou o café dele sem pressa também, e não soube dizer mais tarde por que havia demorado mais do que precisava. A segunda vez foi num engarrafamento na Radial Leste, 12 dias depois. Ele estava no banco do motorista do seu carro, a viagem até a obra da Vila Prudente, transformada em 40 minutos, parado sob um sol que esquentava o asfalto até ele ondular. Havia o som dos carros, das buzinas esparsas, do rádio que ele havia desligado porque as notícias o irritavam naquele dia. Por puro reflexo, olhou para o lado. O ônibus na faixa ao lado estava parado também, a porta traseira alinhada com a janela do carro dele. Dentro do ônibus, uma mulher lia um livro. Não lia da forma distraída como se lê quando se está esperando por outra coisa. Lia com aquela concentração que cria uma bolha ao redor de quem lê, que transforma o caos ao redor em silêncio pessoal. O livro era grosso, a capa desgastada pelo uso, e ela segurava com as 2 mãos como quem protege algo frágil. O trânsito em volta era barulhento, denso, impaciente, e ela simplesmente não estava nele.
Renato ficou olhando por mais tempo do que deveria para alguém que olhava para uma estranha no ônibus. O engarrafamento abriu, os veículos se separaram, e ele ficou com aquela imagem que não soube nomear. Apenas uma mulher que havia encontrado como estar presente num lugar que exigia que se estivesse em outro. A terceira vez aconteceu numa tarde de quinta-feira, no final de novembro, numa calçada da rua Bresser, que Renato percorria a pé depois de estacionar o carro numa vaga a meia quadra do cartório, onde havia resolvido uma pendência de escritura. Ele ouvia o som da cidade com aquela distância habitual, o barulho de São Paulo como pano de fundo constante, como o chiado de uma televisão ligada num quarto vazio. Foi o movimento que o chamou primeiro. Uma figura agachada na calçada, inclinada sobre outra figura menor, e a urgência contida nos gestos de quem está tentando ajudar sem assustar. Uma idosa havia tropeçado no rebaixo irregular da calçada e estava sentada no meio-fio, o joelho direito aberto, a expressão desorientada de quem não entende bem o que acabou de acontecer com o próprio corpo. A mulher, que havia parado para ajudá-la, segurava a senhora pelos ombros com firmeza. Não com o nervosismo de quem não sabe o que está fazendo, mas com a calma deliberada de quem sabe que calma é o que a outra pessoa precisa naquele momento. A senhora não levantou ainda, tá? Fica aqui comigo um segundo, ela dizia em voz baixa, enquanto com a outra mão procurava o celular no bolso. Renato parou. Não pensou. Desceu do meio-fio, se agachou do outro lado da idosa e perguntou com o que podia ajudar. A mulher olhou para ele, olhos escuros, a concentração de quem está gerenciando mais de uma coisa ao mesmo tempo, e disse que precisava de um carro para a UPA da Muca, que a senhora não devia caminhar com aquele joelho. Eu tenho carro, Renato disse. Era simples assim. Os dois ergueram a idosa com cuidado, um de cada lado, e a levaram até o veículo. Dentro do carro, o ar-condicionado fazia o som suave de sempre. A cidade passava pelas janelas, e a idosa murmurava que não queria dar trabalho para ninguém. Ao que a mulher respondeu, segurando a mão dela. A senhora não dá trabalho nenhum. Fica quieta e deixa a gente te levar. Na UPA, sentaram no corredor de espera lado a lado, enquanto a idosa era atendida. As cadeiras de plástico eram duras, a luz fluorescente cansativa, o cheiro de álcool e café frio misturados no ar da recepção. Havia uma televisão no alto da parede, transmitindo um programa que ninguém assistia. Renato percebeu, após alguns minutos, que não havia pegado o celular. Não havia verificado os e-mails, não havia aberto o aplicativo de mensagens, não havia feito aquele gesto automático de destrancar a tela para checar se havia alguma notificação urgente que provavelmente não era urgente. Ficou 40 minutos naquela cadeira sem fazer isso. Quando percebeu, estranhou a própria ausência do hábito. Eles conversaram. Não sobre nada importante, a princípio, sobre o estado das calçadas de São Paulo, sobre como a cidade tratava seus idosos, sobre a senhora que estava sendo atendida lá dentro. Ela disse que a mulher lembrava a avó dela, 78 anos, que morava com ela num apartamento de 38 metros quadrados no Tatuapé. Disse com naturalidade, sem constrangimento, sem o tipo de ressalva que as pessoas às vezes acrescentam quando falam de espaço pequeno na presença de desconhecidos. Ela tem osteoporose e teima em não usar a bengala. Ela acrescentou, com um sorriso que misturava exasperação e ternura em proporções iguais. Renato disse que a avó dele havia sido assim também. Teimosa de um jeito que parecia falta de juízo, mas que era, na verdade, uma forma de insistir que ainda estava inteira. A mulher olhou para ele e assentiu devagar, como quem reconhece algo verdadeiro quando escuta. Em algum momento, Renato disse que não conseguia se lembrar da última vez que havia esperado por alguém sem olhar o celular. Disse sem intenção de impressionar. Disse porque era verdade, e a verdade havia escapado antes que ele pudesse formatar. Ela sorriu e respondeu: "É bom saber que você ainda sabe fazer isso." Simples assim. Sem ironia, sem elogio calculado. Apenas o reconhecimento direto de algo que havia sido dito com honestidade.
Renato não esqueceu mais a frase. Não soube, naquele corredor de plástico e luz fria, porque aquelas 10 palavras ficaram presas nele como pregos em madeira mole. Soube apenas que ficaram. A idosa saiu do atendimento com o joelho curativo e orientações para repouso. Não era familiar de nenhum dos dois, apenas uma senhora que havia tropeçado e que foi tratada como se importasse. Eles a ajudaram a chamar um táxi, e quando o carro foi embora, ficaram por um momento na calçada em frente à UPA, no final da tarde, com o sol baixo de São Paulo tingindo o céu de laranja e cinza. Trocaram apenas os primeiros nomes. Renato, ela disse o dela, mas ele não perguntou o sobrenome. Não pareceu necessário naquele momento. Foram embora em direções diferentes, e Renato ficou no carro por quase 2 minutos antes de ligar o motor, olhando para o para-brisa sem ver nada específico, com aquela sensação vaga e incômoda de que havia acabado de acontecer algo que ele não saberia classificar até muito mais tarde. A 4ª vez foi no sábado seguinte, no mercado de um bairro que ficava no caminho entre a empresa e o apartamento. Renato havia parado para comprar café e havia se deparado com ela na fila do caixa, com uma cesta que tinha poucos itens dispostos com atenção. O tipo de compra de quem sabe exatamente o que precisa e o que pode levar. Ele estava atrás dela e reconheceu a postura antes do rosto. Aquela firmeza nos ombros, a forma de ficar de pé que não era rigidez, era apenas presença. Quando ela virou levemente para ver quanto faltava na fila, os olhos dos dois se encontraram por um segundo. Ela não demonstrou reconhecê-lo. Ele não disse nada. A fila avançou, ela pagou e foi embora. Renato ficou parado por um momento com o pacote de café na mão, e só então percebeu que havia retido a respiração sem perceber. Não havia motivo objetivo para que aqueles 4 encontros pesassem tanto. Eram encontros com uma estranha. Não havia declaração, não havia troca de contatos, não havia nada além de conversas breves e olhares de passagem. Mas havia algo naquela mulher que funcionava como um contraste involuntário a tudo que Renato conhecia do próprio dia a dia. Ela estava presente onde ele estava automatizado. Ela segurava a mão de uma idosa estranha com naturalidade, enquanto ele havia passado anos apertando a mão de sócios sem sentir nada. Ela lia no ônibus como se o caos ao redor não existisse, e ele mal conseguia ficar 40 minutos sem checar o celular antes de aquela tarde na UPA. Renato não nomeou nada disso conscientemente. Apenas carregou os 4 encontros com ele como quem carrega pedras no bolso sem saber que está pesando. Na semana do casamento, a culpa chegou. Não veio de uma vez. Veio como a garoa paulistana que não avisa. Apenas começa a cair e de repente tudo está molhado. Começou quando ele pediu à mãe detalhes sobre Lúcia Ferreira e Dona Célia respondeu sem pressa, como quem havia estado esperando aquela pergunta há semanas. Soube que ela costurava há 11 anos na oficina Santo André, que ganhava R$ 2.100 por mês, que dividia o apartamento com a avó Gertrudes, que havia recusado 3 vezes a ajuda financeira que Dona Célia havia tentado oferecer nos preparativos do casamento. Na 3ª vez, Lúcia havia dito: "Não precisamos de esmola, precisamos de respeito." Renato ouviu aquilo e ficou em silêncio. Não um silêncio reflexivo e ordenado. Um silêncio desorganizado, do tipo que acontece quando algo que você disse meses atrás retorna para você com um peso que não tinha quando saiu. Ela é feia, caso por obrigação. A frase havia saído sem crueldade intencional, mas a ausência de intenção cruel não tornava a crueldade menor. Ele havia descartado uma mulher com uma sentença construída sobre um olhar de 30 segundos numa tarde de domingo. Uma mulher que havia passado 11 anos construindo algo com as mãos, que cuidava da avó doente num apartamento pequeno, que havia recusado dinheiro por dignidade enquanto ele tomava decisões de milhões sem sair do escritório. A culpa não tinha a forma de arrependimento dramático. Tinha a forma de uma percepção que não podia ser desfeita. Ele havia sido superficial de uma forma que não condizia com a imagem que tinha de si mesmo.
E essa incompatibilidade ardia mais do que qualquer coisa que ele pudesse chamar de remorso simples. Na quinta-feira, 3 dias antes do casamento, ele tentou descobrir mais. Pediu o endereço da oficina Santo André à mãe, sem explicar porquê. Passou de carro pela Rua do Brás, onde a oficina ficava. Uma fachada simples, porta de ferro, o som de máquinas de costura audível da calçada quando o trânsito cessava por um segundo. Não entrou. Ficou no carro por 1 minuto, motor ligado, olhando para a fachada com aquela sensação crescente de que havia perdido algo importante muito antes de saber que havia algo a perder. Na sexta-feira, véspera do casamento, Renato ligou para sua mãe e disse que precisava conversar. Quando chegou à casa dela, em Perdizes, Dona Célia já havia preparado café. Ela sempre preparava café quando sabia que o filho precisava falar algo difícil. Ele sentou à mesa da cozinha, a mesma mesa de sempre, e disse que queria cancelar o casamento. Não por desgosto de Lúcia, fez questão de deixar isso claro, por vergonha, por sentir que não merecia uma mulher com aquela dignidade depois do que havia dito sobre ela. Dona Célia o ouviu até o fim. Depois ficou em silêncio por um tempo que pareceu calculado para que ele escutasse o próprio raciocínio sem interrupção. Então disse, com a mesma economia de palavras do marido: "Cancelar agora não é proteção, Renato, é fuga." Ele não respondeu. Tomou o café. Ficou até tarde. E quando foi embora, ainda não havia decidido. Mas havia algo diferente na forma como carregava aquela indecisão. Naquela noite, no apartamento silencioso de Moema, Renato ficou acordado até a 1 da manhã. Não no celular, não no computador. Sentado no sofá com a luz apagada, olhando pela janela para as luzes da cidade, aquela imensidão iluminada que ele havia aprendido a ler em números e que naquela noite se recusava a ser lida assim. Pensou na risada na padaria do Brás. Pensou na mulher que lia no ônibus como se o caos ao redor não existisse. Pensou em 40 minutos numa cadeira de plástico sem pegar o celular. E em 10 palavras que haviam ficado nele como pregos. Pensou em Lúcia Ferreira dizendo: "Não precisamos de esmola, precisamos de respeito." E em si mesmo, meses antes, usando uma frase curta e descuidada para descartar uma pessoa inteira. Não era raiva de si mesmo, era reconhecimento. Era a dor específica de ver com clareza algo que preferia não ter visto. Às 2 da manhã, ele foi dormir, e de manhã foi ao casamento. O sábado amanheceu com aquela luz particular de São Paulo no fim de novembro. Sol branco, ar levemente úmido, o tipo de manhã que não é quente nem fria, mas que tem uma presença própria, como se a cidade houvesse decidido, por uma vez, não competir com o que estava prestes a acontecer dentro dela. Renato acordou às 7h30, tomou banho em silêncio, colocou o terno cinza escuro que havia mandado buscar na alfaiataria, sem pensar muito na escolha. Não tomou café. Ficou por um momento na janela do quarto, olhando para a rua lá embaixo, para os carros ainda escassos de um sábado cedo, para a árvore na calçada oposta que havia perdido metade das folhas sem que ele tivesse notado quando. Às 9h15, saiu do apartamento. O porteiro do prédio disse bom dia com o sorriso de sempre e Renato respondeu. E percebeu, enquanto esperava o elevador da garagem, que havia respondido de verdade, não no automático. A igreja do Sagrado Coração ficava a 6 minutos de carro. Ele foi devagar, sem pressa, com a janela levemente aberta para o ar da manhã. São Paulo tinha esse dom às vezes, nas horas certas, de parecer quase quieta. Os bairros mais arborizados de Moema, com suas calçadas largas e seus jacarandás, que não tinham pressa nenhuma. Estacionou a 2 quarteirões de distância e foi a pé. Não por sentimentalismo, apenas porque havia tempo e porque o movimento das pernas em direção a algo parecia mais honesto do que chegar de carro como se fosse uma reunião. O coração batia no ritmo normal de alguém que estava com medo sem querer admitir que estava com medo. A igreja era de fachada discreta para os padrões do bairro. Pedra calcária, portal de madeira escura.
os vitrais coloridos visíveis apenas por dentro. Havia poucas pessoas do lado de fora. A mãe de Renato, Dona Célia, de azul marinho, com aquela postura de quem carrega mais do que aparenta. Um primo de segundo grau que Renato mal conhecia. A advogada da família que fora convidada por afeto, não por protocolo. E duas mulheres que ele não reconheceu, mas que tinham o ar de conhecidas antigas. Talvez da vizinhança de Lúcia ou da oficina. A cerimônia era pequena como Lúcia havia pedido. Sem fotógrafo profissional, sem coral, sem tapete vermelho. Uma das poucas flores estava num vaso ao lado do altar. Orquídea branca, simples, escolhida por Dona Gertrudes, segundo a mãe de Renato havia comentado na véspera. Ele entrou. O padre, um homem de 60 e poucos anos com olhos pacientes, cumprimentou-o com aperto de mão firme e disse apenas que podiam começar quando todos estivessem prontos. Renato foi até o altar. Ficou de pé no lugar que lhe havia sido indicado, de frente para as portas fechadas da nave, com o leve chiado do silêncio de uma igreja pequena ao redor. O tipo de silêncio que amplifica os sons menores, o rangido de uma cadeira, a respiração controlada de alguém do lado de fora, o farfalhar discreto das roupas de quem se acomoda nos bancos. Havia talvez 12 pessoas sentadas. A luz da manhã entrava diagonal pelos vitrais e desenhava losangos coloridos no piso de pedra. E então a música começou. Não era um órgão majestoso, não era coral, era apenas um violão, tocado por alguém que Renato não conseguia ver do ângulo onde estava, com uma melodia simples e grave que preencheu o espaço da nave com a precisão de algo escolhido para aquele lugar específico. As portas da igreja se abriram. A luz da manhã entrou primeiro, densa, branca, transformando a abertura das portas num retângulo luminoso que por um segundo não deixava ver nada além de luz. Então a silhueta avançou dentro daquela luz, e Renato sentiu algo dentro do peito que não era batimento cardíaco, não era respiração, era uma parada. Como quando um relógio para e o silêncio repentino do tic-tac é mais ensurdecedor do que o próprio som havia sido. O vestido era de renda bege, não branco, uma escolha que Renato só compreenderia completamente mais tarde, quando soubesse que ela havia escolhido a cor deliberadamente, porque não queria mentir sobre o que aquela cerimônia era. Um começo, não uma fantasia. A renda tinha um trabalho miúdo, preciso, com padrões que se repetiam nos ombros e na barra, e havia algo naquela precisão que só quem havia feito aquilo com as próprias mãos poderia ter imprimido. Cada ponto havia sido dado à noite, depois dos turnos longos na oficina, com a luz do abajur no quarto pequeno do apartamento do Tatuapé, a avó Gertrudes dormindo no outro cômodo, com a respiração suave dos que dormem bem. 3 semanas de noites. Renato não sabia disso ainda, mas olhava para o vestido e sentia que havia algo nele que não se compra em loja. O cabelo estava solto, não arrumado com spray e grampos e aquela rigidez de noiva que parece mais uniforme do que escolha. Estava solto, simplesmente como havia sido em todas as outras vezes que ela havia passado pela vida de Renato sem que ele soubesse. Liso, escuro, caindo pelos ombros com a naturalidade de quem não precisou fingir ser outra para entrar numa igreja. E o rosto, sem maquiagem pesada, apenas os traços dela, com a mesma clareza de quando havia sorrido para ele no corredor da UPA, numa tarde de quinta-feira entre cadeiras de plástico e luz fluorescente. Renato congelou. Não foi uma reação pequena e interna que ele conseguiu esconder atrás da compostura de quem dirige uma empresa de 180 milhões de reais. Foi uma parada visível, uma rigidez nos ombros, as mãos que esfriaram de uma vez, como se o sangue houvesse decidido recuar para algum lugar mais seguro. O padre percebeu. Dona Célia, no primeiro banco, percebeu. E na sua direção havia algo que não era surpresa. Era confirmação. A mulher que havia descartado com 7 palavras numa noite de outubro era a mesma que havia feito com que ele esquecesse, por 40 minutos, que existia um celular no bolso.
Ela avançava pela nave com passos medidos, o buquê pequeno na altura do cinto, orquídeas brancas como a do altar, o mesmo gesto de Dona Gertrudes transposto em flores. Não havia ninguém ao lado dela para conduzi-la. Havia escolhido entrar sozinha, o que Renato só entenderia depois como uma declaração que ela não havia precisado fazer em voz alta. Ela chegava até o altar porque havia escolhido chegar, não porque havia sido conduzida. Cada passo era consciente. Cada passo dizia isso. Quando ela chegou ao altar e ficou de frente para ele, os olhos dos dois se encontraram e Lúcia Ferreira o reconheceu. Não foi um reconhecimento gradual. Foi imediato, um acendimento atrás dos olhos que durou menos de 1 segundo e que disse tudo sem dizer nada. O homem que havia ficado 40 minutos sentado ao lado dela numa cadeira de plástico enquanto esperavam uma estranha ser atendida. O homem que havia dito que não conseguia se lembrar da última vez que havia esperado por alguém sem olhar o celular. Era ele. Estava ali, no altar onde ela havia concordado em aparecer, não por ilusão, não por pressão, mas por uma decisão que havia tomado com os olhos abertos, honrar o que precisava ser honrado e depois ver o que acontecia. Ela não demonstrou o reconhecimento para os outros. Apenas ergueu levemente o queixo, não por orgulho ferido, não por provocação, mas por algo mais fundamental. Ela estava ali por escolha e queria que ele soubesse disso. Não era submissão, não era resignação, era a presença deliberada de uma mulher que havia decidido que aparecer era a coisa certa a fazer, independente do que o homem à sua frente houvesse dito sobre ela numa noite que ela conhecia, mas que ele não sabia que ela conhecia. A cerimônia foi breve. O padre falou das promessas com a solenidade simples de quem acredita no que está dizendo. Renato respondeu às perguntas com voz firme, mas havia uma qualidade diferente na firmeza. Não a firmeza de quem está cumprindo o protocolo, mas a firmeza tensa de quem está tentando permanecer presente num momento que é grande demais para o hábito que ele havia desenvolvido de reduzir as coisas a tamanho gerenciável. Lúcia respondeu com clareza, olhos no padre, as mãos segurando o buquê pequeno com aquela mesma firmeza calma que havia segurado os ombros de uma idosa numa calçada da rua Bresser. Quando as alianças foram trocadas, simples, de ouro liso, sem pedras como ela havia pedido, Renato sentiu o metal frio na mão dela por 1 segundo antes de soltar. Ela não puxou a mão imediatamente. Ficaram um instante assim, o toque ainda presente, e ele não soube depois dizer se havia durado 2 ou 10 segundos, porque havia parado de medir o tempo da mesma forma que havia parado de medir outras coisas naquela manhã. Depois da cerimônia, enquanto os poucos convidados conversavam baixinho na nave e Dona Célia abraçava Dona Gertrudes, que havia chegado com dificuldade, mas havia insistido em estar ali, bengala e tudo, Renato pediu que ficassem a sós por um momento. Lúcia assentiu sem expressão legível. Foram para a sacristia, um cômodo pequeno ao lado do altar, com paredes de pedra e uma janela alta por onde entrava um retângulo de luz clara. Havia um banco de madeira escura ao longo de uma parede e uma mesa com um crucifixo de bronze. O cheiro era de cera antiga e pedra fria. Renato ficou de pé por um momento de costas para a janela, olhando para ela. Ela esperou. Não havia ansiedade naquele esperar. Havia a qualidade de quem tem tempo porque decidiu ter tempo. Eu disse uma coisa horrível sobre você, ele começou. Ela não fingiu surpresa. Não fingiu não saber. Eu sei, respondeu. Sua mãe me contou. O silêncio que veio depois durou o suficiente para que Renato sentisse o peso específico daquele silêncio. Não o silêncio vazio do apartamento em Moema, mas um silêncio cheio, com textura, com a presença de 2 pessoas que estavam escutando o que não estava sendo dito. Lá fora, as vozes dos convidados chegavam abafadas pela parede de pedra. O violão havia parado. Eu disse porque não tinha te visto ainda de verdade, ele disse.
As palavras saíam devagar, sem a fluência de quem havia preparado um discurso. Eram as palavras de quem está formulando enquanto fala, e a imperfeição daquilo era a única coisa que as tornava acreditáveis. E que desde que te vi, de verdade, não consigo parar de pensar. Fez uma pausa. Eu não esperava te reconhecer hoje. Não sabia que você era você. As 4 vezes que cruzei com você, não sabia. Lúcia o estudou por um momento. Havia uma atenção no olhar dela que ele havia notado pela primeira vez na calçada da rua Bresser. O tipo de atenção que não avalia para julgar, mas para entender. Eu sabia que você não sabia, ela disse por fim. Achei que era melhor assim. Por quê? Ela considerou antes de responder. Porque se você soubesse, cada encontro teria sido sobre nós, sobre o acordo, sobre o casamento. Uma pausa pequena. Do jeito que foi, você me viu do jeito que eu sou, quando não estou sendo vista. Renato ficou olhando para ela. Havia algo naquela frase que chegou mais fundo do que ele estava preparado para receber. A consciência de que ela havia carregado aquele conhecimento pelas semanas todas, que havia estado presente em cada um daqueles encontros, sabendo quem ele era, e havia escolhido não revelar, não para manipular, mas para que alguma coisa pudesse ser genuína antes que tudo virasse protocolo. Sentiu algo apertar no peito com uma intensidade que não era dor, era reconhecimento. Era a sensação específica de estar diante de alguém que havia sido mais cuidadosa com a possibilidade de conexão do que ele havia sido com a pessoa inteira. Você merecia saber o que eu disse, ele disse, e eu precisava dizer que foi errado. Não por você ter provado nada, você não me devia nenhuma prova, mas porque eu precisava ouvir a mim mesmo dizendo. Ela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ele com aquela atenção que não pressa, e quando falou, foi com uma voz tranquila que não era frieza. Era a calma de quem sabe o que quer dizer. Então vamos começar daqui. Uma pausa. Não da promessa dos nossos avós, não do casamento de hoje. Daqui, me conhecendo de verdade. Renato assentiu devagar. Havia algo naquele assentimento que era diferente dos assentimentos que ele havia dado a vida inteira em reuniões e negociações e arranjos. Havia escolha nele. Não a escolha do cansaço, que concorda para encerrar, mas a escolha de quem viu uma direção e decidiu ir. Os meses que vieram depois não foram suaves do começo ao fim. Foram do tipo que exige atenção constante, como uma planta que precisa de água todos os dias e morre se você confunde cuidado com intensidade. Renato havia aprendido durante 40 anos que os problemas grandes se resolvem com decisões grandes, que o tamanho da solução precisa corresponder ao tamanho do desafio. O que Lúcia foi ensinando sem usar essa palavra, sem montar nenhuma aula, foi que algumas coisas não se resolvem, se constroem, tijolo por tijolo, dia por dia, com a mesma paciência que ela havia aplicado a cada ponto do vestido de renda bege nas noites de novembro. Renato, que havia passado a vida inteira no negócio de construção, demorou algumas semanas para entender a ironia de que nunca havia aprendido isso de verdade. Os primeiros dias foram estranhos com a estranheza honesta das coisas que não fingem ser o que não são. Eles não tinham a intimidade fabricada dos casais que precisam performar felicidade para uma plateia. A cerimônia havia sido pequena demais para criar aquela pressão, e o apartamento de Moema, onde Lúcia chegou, com 2 malas e uma caixa de livros, era grande demais para que a proximidade fosse forçada. Ela ocupou o quarto de hóspedes no primeiro mês. Não por acordo formal, não por protocolo, simplesmente porque os dois, sem precisar discutir, entenderam que havia um ritmo para as coisas e que apressar não era o mesmo que avançar. Renato não insistiu. Essa ausência de insistência foi, ela disse muito depois, a primeira coisa que o fez ganhar crédito real junto a ela. Ela continuou indo à oficina Santo André todas as manhãs. Saía às 6h40, pegava o metrô na estação Eucaliptus, trocava na Sé e desembarcava no Brás às 7h20.
Renato descobriu isso não porque ela o havia contado. Descobriu porque numa segunda-feira acordou mais cedo que o habitual e a encontrou na cozinha às 6h25, tomando café de pé, o casaco no braço, a bolsa no ombro, os cabelos ainda levemente úmidos do banho. Havia algo na visão daquela mulher de pé na sua cozinha de manhã cedo, a cozinha planejada que ele usava apenas para o micro-ondas, que o fez parar na soleira da porta sem dizer nada por um segundo. Ela o viu, disse bom dia com naturalidade, perguntou se queria café. Ele disse que queria. Tomaram café juntos em silêncio por 10 minutos antes que ela fosse embora. E aquele silêncio foi diferente de qualquer silêncio que ele havia habitado no apartamento até então. Não era o silêncio largo demais, que cabia muita coisa que ele preferia não nomear. Era um silêncio com companhia. 2 semanas depois, numa terça-feira de chuva fina, Renato saiu mais cedo do escritório sem avisar a ninguém e foi até o metrô. Pegou a linha 3 até o Brás. Saiu na estação e caminhou pela rua da oficina Santo André com o guarda-chuva aberto, o terno encharcando abaixo do joelho porque o vento jogava a chuva diagonal. Ficou do outro lado da rua por alguns minutos, olhando para a fachada da oficina sem saber bem o que estava fazendo ali. Não entrou, não a chamou. Apenas ficou olhando para aquele lugar que ela havia construído com 11 anos de turnos longos e R$ 2.100 por mês, e sentiu o peso específico de tudo que havia descartado com uma frase numa tarde de domingo. Depois foi embora. Naquela noite, quando ela voltou, ele disse que havia passado pelo Brás. Ela o olhou por um segundo. Depois disse, e então? Com aquela forma dela de perguntar que não era interrogatório, era convite. É um bom lugar, ele disse. Ela sorriu. O sorriso pequeno e genuíno que ele havia começado a reconhecer como o mais verdadeiro que ela tinha. Havia uma questão que precisou ser dita em voz alta antes que pudesse ser atravessada. Veio numa noite de dezembro, 3 semanas depois do casamento, quando estavam sentados na varanda do apartamento com o skyline de São Paulo à frente. Aquela imensidão de luzes que à noite perde a dureza da planilha e vira outra coisa, mais próxima de uma promessa do que de uma conta. Lúcia havia trazido chá. Ela bebia chá à noite, sem cerimônia, numa caneca de cerâmica azul que havia chegado na caixa de pertences dela e que ocupava agora o segundo prateleiro da cozinha com a autoridade silenciosa das coisas que pertencem a um lugar. Renato tinha um copo d'água. Ficaram em silêncio por um tempo, olhando para as luzes, e então ela disse sem preâmbulo, o que você esperava que eu fosse? Não era uma pergunta com ponto de interrogação. Era uma afirmação que pedia resposta. Renato ficou com ela por um momento antes de falar. Não esperava nada, disse por fim, porque não olhei direito. Ela assentiu devagar. E agora? Dessa vez, era pergunta de verdade. Ele pensou com cuidado. Não o cuidado de quem escolhe as palavras para impressionar, mas de quem escolhe porque a honestidade exige precisão. Agora eu vejo alguém que foi mais cuidadosa com a possibilidade de nos conhecermos do que eu fui com você inteira, e que ainda apareceu. Uma pausa. Não sei se mereço isso ainda, mas estou aqui para tentar. Lúcia ficou olhando para ele por um tempo longo. Depois olhou para as luzes da cidade. Minha avó me disse uma coisa quando eu disse que ia aparecer no casamento, mesmo sabendo o que você tinha dito. Ela disse, gente que nunca errou é gente que nunca arriscou nada, mas gente que erra e não enxerga é gente que vai errar de novo. Uma pausa pequena, o chá esquentando as mãos dela através da cerâmica azul. Eu fui ao casamento porque achei que você podia ser do segundo tipo, que podia enxergar. Não havia concessão fácil naquilo, havia avaliação. E Renato entendeu que aquela frase não era o fim de uma conversa. Era o começo de um período em que ele precisaria provar, não com palavras, mas com a consistência das escolhas diárias que ela havia julgado certo. Janeiro chegou com o calor pesado de São Paulo, que faz o asfalto soltar um vapor que você quase pode ver. Renato começou a pegar o metrô às sextas-feiras. Não para impressionar,
não para fazer gesto simbólico. Começou porque, numa sexta-feira, Lúcia havia dito que o metrô na hora do rush era uma das coisas mais honestas de São Paulo, que ali todo mundo era igual, porque o espaço forçava a igualdade. E ele havia ficado com aquilo. Na primeira sexta, saiu do escritório às 18h30. Desceu pela Faria Lima até a estação, entrou na plataforma com aquela massa humana que a cidade inteira parecia ter decidido mover ao mesmo tempo. Era barulhento, quente, sem espaço para o tipo de distância que ele havia passado anos comprando com metro quadrado. Ficou na vagão, sem segurar no apoio por descuido, e quase caiu quando o trem freou. Um homem ao lado dele, de macacão de obra, segurou seu braço por um reflexo. Firmeza, o homem disse, sem virar o rosto, com a naturalidade de quem ajuda porque é o que se faz. Renato disse obrigado. Saiu na estação da Sé, trocou de linha, chegou ao Brás. Esperou Lúcia na saída da oficina. Ela o viu e parou. De metrô? Ela disse. De metrô? Ele confirmou. Ela não fez mais comentário. Mas andaram de volta para casa lado a lado, e havia algo diferente naquele caminhar. O tipo de diferença que não tem nome específico, mas que os dois reconheceram ao mesmo tempo. Dona Gertrudes foi uma personagem central daqueles meses, de uma forma que nenhum dos dois havia antecipado. Ela visitava o apartamento de Moema às quintas-feiras, chegando de táxi, porque Lúcia insistia nisso. A bengala de alumínio, o casaco de lã, mesmo no calor, porque o frio era uma questão de hábito antigo que o corpo dela não abandonava. Renato havia a encontrado pela primeira vez 3 dias depois do casamento, quando Lúcia a trouxe para jantar. E havia algo na forma como a idosa o avaliou, naquele primeiro jantar, que o fez entender que estava sendo lido com uma profundidade que não aceitava superfície. Dona Gertrudes não fez perguntas difíceis, fez perguntas simples sobre coisas concretas, sobre o trabalho, sobre a cidade, sobre o que ele gostava de comer. Mas havia uma atenção nos olhos dela que transformava cada resposta em informação real. No final da noite, quando Lúcia foi à cozinha, ela disse para Renato, sem rodeios, com a voz levemente rouca dos 78 anos: "Você tem cara de homem que aprendeu tarde, mas aprende." Era a coisa mais próxima de uma bênção que ele receberia daquela mulher, e ele soube disso. Fevereiro trouxe uma crise que não era narrativa. Era prática, concreta, do tipo que não tem simbolismo, mas tem peso real. A oficina Santo André recebeu uma notificação do proprietário do imóvel. O aluguel subiria 42% em março, ou o contrato seria encerrado. 11 costureiras, 11 empregos. Uma estrutura construída ao longo de anos que poderia ser desmontada por uma decisão de especulação imobiliária no Brás. Lúcia chegou em casa naquela noite com aquela quietude específica que Renato havia aprendido a reconhecer como o estado dela quando estava carregando algo pesado sem querer transferir o peso. Ele perguntou. Ela contou. Ficou em silêncio depois de contar, olhando para a mesa, e havia naquele silêncio a história de 11 anos, construídos à custa de pouco dinheiro e muita presença. Renato ficou quieto por um momento. Depois perguntou se podia ver o contrato. Ela o olhou com aquela atenção que pesava sem ser pesada. "Não quero que você resolva", ela disse. "Quero que você ouça." Ele assentiu. "Ouvi", ele disse, "e quero ajudar, não resolver no seu lugar. Mas você não precisa fazer isso sozinha se não quer." Havia uma distinção real naquilo, e ela reconheceu a distinção. Ficaram até a meia-noite na mesa da cozinha, os dois, com o contrato aberto, uma caneta, 2 copos de água. Renato conhecia o mercado imobiliário do Brás. Havia avaliado imóveis naquela região anos antes para projetos que nunca saíram do papel. Conversaram como 2 adultos que trazem conhecimentos diferentes para um problema comum. Não foi ele salvando, não foi ela resistindo, foi os dois trabalhando. No final, havia um caminho possível,
um imóvel vizinho com aluguel menor, cujas condições Renato conhecia e que Lúcia poderia negociar com a proprietária com uma carta de garantia que ele poderia assinar sem que isso significasse dívida ou dependência. Uma garantia não é uma esmola, ele disse com cuidado. É o que eu posso oferecer com o que tenho. Ela ficou em silêncio. Depois disse, deixa eu pensar até amanhã. Na manhã seguinte disse que sim. A oficina se mudou em março para um galpão a 2 ruas de distância, um pouco maior, com melhor ventilação e uma janela que dava para um jardim de uma escola municipal. As 11 costureiras continuaram. Lúcia não agradeceu com palavras elaboradas. Agradeceu chegando em casa numa quinta-feira com um pote de doce de leite feito pela avó Gertrudes e dizendo que a avó havia mandado para ele especificamente. Renato abriu o pote ainda na cozinha, provou com a colher e sentiu aquele sabor, caseiro, denso, sem pressa, com uma gratidão que não cabia inteiramente no gesto, mas que cabia perfeitamente no momento. Era tudo. Março foi o mês em que as coisas mudaram de forma que ele não soube nomear no dia em que aconteceu, mas que reconheceu depois como o ponto em que algo havia solidificado. Não foi um único momento. Foi uma coleção de manhãs com café, de silêncios na varanda, de jantares onde Dona Gertrudes contava histórias do interior de Minas com uma riqueza de detalhe que fazia a cidade inteira parecer pequena, de noites onde Lúcia costurava na sala e Renato lia ou trabalhava no sofá, e havia uma paz naquele compartilhar do mesmo espaço que era completamente nova para ele. Havia presença naquilo. Não a presença performática de quem demonstra atenção. A presença real de 2 corpos, habituando-se ao ritmo um do outro, aprendendo que o silêncio do outro não é ausência, é outra forma de estar. Numa tarde de sábado de abril, Renato estava numa obra em Pinheiros, quando recebeu uma mensagem de Lúcia, dizendo que a avó havia passado mal. Nada grave, uma queda de pressão, mas Dona Gertrudes estava no pronto-socorro do Hospital das Clínicas e ela estava esperando sozinha no corredor. Ele estava no 12º andar de uma estrutura em construção, capacete na cabeça, em meio a uma reunião com o engenheiro responsável sobre um problema de fundação que havia levado 3 semanas para ser diagnosticado. Disse ao engenheiro que precisariam remarcar. O homem começou a listar os custos de atraso. Renato o ouviu por exatamente 10 segundos e disse, eu sei, remarque para segunda. Desceu, pegou o carro. Chegou ao Hospital das Clínicas em 22 minutos, num trânsito que não colaborou e que ele não se lembrou depois de ter sentido como obstáculo. Lúcia estava sentada num corredor de espera, o casaco no colo, o celular na mão, mas a tela apagada. Quando o viu dobrar o corredor, não disse nada. Apenas abriu levemente os ombros, como quem desafrouxa um peso que havia estado segurando sozinha. Ele sentou ao lado dela, perguntou como estava a avó. Ela disse que estava sendo avaliada, que o médico havia dito que provavelmente era o calor associado ao remédio de pressão. Renato assentiu. Pegou a mão dela. Ela não puxou. Ficaram assim por 50 minutos, até o médico sair com o laudo. Era isso mesmo, ajuste de medicação, repouso, nada grave. Dona Gertrudes saiu da avaliação com o humor intacto e a bengala firme. Olhou para os 2 no corredor e disse, com a pragmaticidade dos 78 anos, não precisavam ficar os 2, mas fico contente que ficaram. No carro de volta, com a avó no banco de trás cochilando com a serenidade dos que confiam em quem os transporta, Lúcia ficou olhando pela janela por um longo tempo. Depois disse, sem virar o rosto, você saiu da obra. Não era surpresa, era um registro, uma observação feita com cuidado, como quem coloca um tijolo num lugar específico. Saí, ele disse. Ela ficou em silêncio por mais um momento. Depois disse, ainda para a janela, obrigada. E havia naquele, obrigada, uma camada que não era sobre o hospital. Era sobre tudo que havia precedido o hospital. Sobre todos os dias em que ele havia escolhido estar de forma que ela havia ido notando, somando,
pesando com aquela atenção dela, que não julgava, mas que tampouco ignorava. Era o obrigada de quem reconhece uma mudança real quando vê uma. Numa tarde de maio, um sábado, foram ao Parque Ibirapuera. Não foi planejado como programa. Foi o resultado natural de uma manhã sem agenda, de um céu que havia decidido ser azul de forma quase exagerada, de Dona Gertrudes, que havia dito na quinta anterior que o parque em maio era uma das melhores coisas de São Paulo e que os dois deveriam ir. Levaram água e nada mais. Caminharam pelo entorno do lago, devagar, sem destino específico dentro do parque, com aquele ritmo que as pernas encontram quando não precisam chegar em hora certa. As crianças corriam nas gramadas ao redor, os cachorros puxavam as coleiras, 2 adolescentes jogavam frisbee com a seriedade técnica de quem pratica. O cheiro era de grama úmida e terra, e o sol de maio em São Paulo tinha aquela temperatura perfeita de quem finalmente parou de insistir no verão. Pararam num banco próximo ao lago. A água refletia as nuvens altas com aquela paciência que a água tem. Renato ficou olhando para o reflexo por um tempo. Havia uma frase que estava formando há semanas que ele havia carregado sem encontrar o momento certo. E então percebeu que o momento certo era aquele, não porque havia perfeição no cenário, mas porque a perfeição não era o que ele estava buscando mais. Eu pensei por um tempo que não merecia isso, ele disse. Você. Lúcia o olhou. Sei, ela disse. Eu sei que você pensou isso. Uma pausa. Mas merecimento não é o ponto, Renato. O ponto é o que você faz com o que tem. Ele a olhou por um momento. Então eu quero fazer direito. Ela não respondeu com palavras. Ficou olhando para o lago, e havia no silêncio dela não uma esquiva, mas uma forma de dizer que ela havia registrado, que estava pesando com aquela atenção de sempre e que o veredito não era negativo. Ela pegou a mão dele, simples assim, como quem diz sim sem usar a palavra, porque a palavra teria sido menos do que o gesto. E ali, num banco do Parque Ibirapuera, numa tarde de maio, com as crianças correndo na grama e o lago refletindo um céu sem pressa, Renato Cavalcante entendeu que havia passado 40 anos confundindo o valor das coisas com o preço que elas custam. Que havia construído estruturas de concreto e vidro que chegavam ao céu e que nunca havia aprendido a construir a única coisa que não se ergue com capital e projeto, a presença real junto a outra pessoa. Não era o escritório envidraçado, não era o faturamento de 180 milhões, era aquela mão pequena e firme na sua, era o cheiro de grama úmida. Era a voz de uma mulher que havia escolhido aparecer mesmo sabendo o que ele havia dito, e que havia sido mais cuidadosa com a possibilidade de conexão do que ele havia sido com a vida inteira. Era isso. Era a manhã de segunda-feira, com café tomado de pé antes que ela fosse embora. Era 50 minutos num corredor de hospital sem soltar a mão. Era aprender que presença não é um recurso que se delega, é a única coisa que só você pode dar. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.